Olá, meu nome é Alexandre Wagner Nester e eu vou falar sobre o pregão eletrônico simplificado que foi disciplinado pela Lei 13.979. Essa lei que foi editada em 7 de fevereiro desse ano e posteriormente alterada, complementada pelas medidas provisórias 926 e 951, e que alterou pontualmente e de modo significativo o sistema de contratações públicas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19. Mas antes, e mais importante até do que expor os detalhes do funcionamento dessa nova modalidade de licitação, por assim dizer, é importante falar um pouco do contexto em que esse pregão está inserido. Eu farei isso para tentar entender e explicar o motivo pelo qual, ou a finalidade para a qual a lei tratou desse pregão eletrônico simplificado nesse contexto de pandemia em que estamos vivendo. A Lei 13.979, juntamente com outros tantos atos normativos que vêm sendo editados apressadamente em todas as esferas federativas, formam um emaranhado legislativo que eu diria um tanto quanto perigoso, porque as consequências negativas da aplicação desordenada dessas normas serão sentidas no futuro e talvez durante muito tempo e terão que ser resolvidas por nós, aplicadores de direito, e pelo Poder Judiciário. Eu arriscaria dizer até antes que várias dessas normas podem ser consideradas desnecessárias, pois já existem dispositivos no direito positivo para tratar desse tipo de situação de emergência que estamos passando, mas este, enfim, é o cenário normativo que foi posto e que nós teremos que enfrentar. Então eu vou focar especificamente na Lei Federal 13.979 do que ela disciplina a respeito do tema. A lei estabeleceu uma nova sistemática, que é temporária, com regras simplificadas para a realização de pregões eletrônicos que tenham por objetivo a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência. Mas a lei também previu uma hipótese específica e também temporária de dispensa de licitação para essa mesma finalidade, para a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao atendimento da emergência. E também a lei também deixou expressa a possibilidade de requisição administrativa de bens e serviços privados. Ou seja, trata-se da normatização da requisição de propriedade privada pelo Estado, que é um instituto de uso raro, que está previsto no artigo 5º, 25 da Constituição, para os casos de iminente perigo público. E que agora ganha destaque, então, para combater situações de calamidade geradas pela Covid, mediante o pagamento de justa indenização, conforme prevê a lei. Mas a questão que surge, enfim, a partir dessas regras, ou de uma leitura apressada dessas regras, é que a Lei 13.979 teria então permitido que todas as contratações públicas relacionadas com o combate à pandemia podem ser feitas diretamente por dispensa, ou até mesmo requisição administrativa. Isso tem sido afirmado por muitos operadores do direito e tem sido aplicado na prática por diversos agentes públicos. Contudo, essa conclusão não me parece estar correta. Eu acredito que a interpretação sistemática da Lei 13.979 possa conduzir a uma conclusão diversa. Eu entendo que o que a lei fez não foi estabelecer um regime de exceção para todas as contratações públicas vinculadas ao combate da Covid-19, permitindo que sejam feitos todos por dispensa. Nem muito menos criou uma espécie de carta branca para a realização de aquisições forçadas da propriedade privada. Afinal, a própria lei menciona expressamente a contratação por meio de pregão eletrônico, e mais do que isso, estabelece um procedimento específico, algumas regras específicas para esse tipo de pregão, e que é precisamente o que se convencionou chamar de pregão eletrônico simplificado. O que a lei faz, portanto, me parece, é oferecer diferentes mecanismos para que a administração pública possa enfrentar situações de emergência na medida da necessidade concreta que se apresenta em cada momento. É verdade que a situação toda da pandemia acaba ensejando, em nome da saúde pública, uma certa tentação para a utilização de mecanismos de força, ou seja, utilização de soluções que implicam o sacrifício de determinados direitos de uma pessoa, de um grupo, de uma minoria, em benefício do interesse geral, da maioria. E talvez o uso de mecanismos de força possa até ser adequado em determinadas circunstâncias muito excepcionais, mas essa não é a regra. Essa não é a regra, não é dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, continua sendo imprescindível avaliar a situação concreta e decidir qual o mecanismo mais adequado
para cada circunstância, sempre tendo como premissas os princípios da isonomia e da maior vantajosidade, que são princípios básicos para qualquer contratação pública. A emergência é presumida pela lei e consiste precisamente na sucessão de eventos vinculados à pandemia, mas a via contratual continua sendo a regra. Logo, se o poder público pretender valer-se de bens e serviços privados, mesmo em vista das atuais circunstâncias, deve respeitar o devido processo, deve fundamentar suas decisões e deve fazer o uso da via contratual. Ou seja, mesmo no contexto da pandemia, sempre que for possível, sempre que houver tempo hábil, a contratação deve ser precedida de licitação e para isso serve o pregão eletrônico simplificado. Em casos excepcionais, quando não for possível aguardar o trâmite do processo licitatório, nem mesmo o trâmite do pregão eletrônico simplificado, a contratação pode ser feita por dispensa. E somente em casos excepcionalíssimos, por assim dizer, situações em que houver uma emergência insuperável, que exige uma atuação imediata do agente para salvar uma vida, quando for impossível aguardar qualquer procedimento prévio de contratação, mesmo de dispensa, aí sim poderá ser admitida a requisição forçada de bens e de serviços privados. Mas então, quanto ao pregão eletrônico simplificado, propriamente, convém explicar no que ele efetivamente consiste. Basicamente, é o mesmo processo de pregão eletrônico, mas com algumas pequenas variáveis introduzidas para torná-lo mais ágil e mais rápido e, nesse sentido, mais eficiente. E são 4, específicas para o pregão. A dispensa dos estudos técnicos preliminares referidos no artigo 3º, inciso 4 do Decreto 10.024, que disciplina o pregão. A redução dos prazos do procedimento pela metade. A eliminação do efeito suspensivo para os recursos administrativos eventualmente interpostos no curso do processo e a dispensa de audiência pública. Vale a pena conferir as novas funcionalidades que estão sendo implementadas pelo governo federal no site Comprasnet para adaptar precisamente o pregão para essas novas previsões. Ou seja, o pregão eletrônico, essas 4 regras que simplificam o pregão eletrônico para as contratações vinculadas à pandemia, já está disponível para utilização pela administração pública. O que resta agora é planejar melhor e colocar isso em prática. E é isso que se espera da administração pública nesse momento. Em resumo, para finalizar, a ponderação final que eu faço é de que não é porque a lei permite a dispensa ou até mesmo a requisição administrativa, requisição forçada, que essas formas devem ser utilizadas de modo indiscriminado e como regra. Nem mesmo a dimensão dos interesses em jogo é compatível com a eliminação de formalidades e com a realização de contratações desastrosas ou desvantajosas. Optar por requisições administrativas ou contratações diretas em qualquer caso, especialmente para contratações de valor elevado, pode revelar-se algo muito questionável, inclusive pelo risco de responsabilização posterior da própria autoridade que praticou o ato. Será muito mais adequado, portanto, utilizar um pregão simplificado, quando houver tempo hábil, e para essas contratações, para se afastar controvérsias futuras sobre isonomia e vantajosidade, porque essa modalidade, no final das contas, é a que garante de uma forma mais adequada esses princípios básicos da contratação pública. Em suma, a publicidade e a oportunidade para todos os potenciais interessados devem ser observadas, ainda que se trate de atender necessidades que envolvem a proteção de vidas humanas. Muito obrigado.